Olá, sou o professor Adriano Silva, do curso de Redação Nota 1000, e vamos falar um pouquinho sobre as competências dessa redação que apresenta o texto dissertativo argumentativo como uma base escrita. Essa produção precisa estar organizada a partir de 5 competências. Essas competências elas têm pontuação máxima de 200 pontos cada uma e que, no geral, totalizam 1000 pontos. E esses 1000 pontos, eles precisam estar com essa articulação toda bem feita, bem apresentada, para que realmente o aluno ele consiga estabelecer o sentido que é preciso para organizar processo escrito, compreensão do tema, repertório sociocultural, coesão e coerência e a proposta de intervenção, que é uma característica também dessa prova do Enem. Tá? A primeira competência ela está organizada nos quesitos da norma padrão da língua portuguesa, tendo que é importante pensar que para a organização dessa norma padrão serão avaliados alguns aspectos, como a questão da ortografia, pontuação, a própria acentuação. Vai se avaliar cada um desses elementos pensando justamente como esse aluno consegue utilizar esse processo escrito. Vale ressaltar que para uma escrita bem organizada, o aluno ele precisa entender que esses desvios, quanto mais apresentar, ele vai diminuir a pontuação. Então, um bom processo de revisão escrita, um bom processo de análise realmente dessas palavras, dessa estrutura que ele quer apresentar, deve ser pensado durante o ano e também organizado no processo de reescrita, né? Trabalhar com uma escrita e posteriormente analisar o que foi apresentado como desvios para que num novo processo de reescrita ele consiga perceber que esses elementos não estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vale ressaltar também que como nós utilizamos um recurso muito expressivo do nível coloquial da linguagem, isso muitas vezes aparece no processo de texto, no processo de produção escrita. Então, ele precisa entender que alguns elementos que são utilizados na fala não poderão ser transpostos para o processo escrito. Então, estruturas, por exemplo, como a palavra pra, que sai com muita frequência na linguagem utilizada no dia a dia, é um dos elementos que não pode ser utilizado. Essas reduções que são feitas, estabelecimento de regras muito específicas precisarão ser bem apresentadas no caso de regência. Essa regência ela precisa ser estabelecida, porque se não apresentar cada uma das unidades bem definida, será pontuação que será perdida. Então, para isso, é importante, relevante pensar nessa adequação para que a competência 1, que vai analisar esse processo escrito, seja muito bem estabelecida. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho da competência 2.